Antes de começar a história, quero te contar uma coisa especial. Eu preparei um pequeno livro digital, feito com muito carinho, para quem ama histórias emocionantes como esta, cheias de reviravoltas, dor, superação e esperança. O valor foi pensado para ser acessível, justamente para que mais pessoas possam ter essa experiência e, ao mesmo tempo, ajudar a manter este canal vivo. O link para adquirir está na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. E se você não souber comprar pela internet, peça ajuda a um filho, neto, sobrinho ou alguém de confiança. Em poucos minutos, essa pessoa pode te ajudar. Cada apoio faz diferença e me permite continuar trazendo histórias que tocam o coração. O corredor do Hospital St. Leopold, em Zurique, estava silencioso demais para um lugar onde a vida e a morte travavam batalhas o tempo todo. O ar tinha cheiro de desinfetante, metal e cansaço. As luzes frias refletiam no chão polido como se tudo ali tivesse sido feito para apagar qualquer traço de calor humano. Atrás de uma porta de vidro blindado, no setor mais restrito da unidade intensiva, um rapaz de apenas 24 anos permanecia imóvel havia 19 dias. Seu nome era Daniel Ferraz de Albuquerque, filho único de Augusto Ferraz, um dos homens mais poderosos do setor de energia e biotecnologia da América Latina. Dono de empresas espalhadas por 4 continentes, dono de jatos, ilhas, contratos bilionários e influência suficiente para abrir quase qualquer porta do mundo. Mas havia uma porta que nem todo o dinheiro de Augusto conseguia arrombar, a consciência do próprio filho. Daniel respirava com a ajuda de aparelhos. Tubos saíam de seu nariz, de sua boca, de seus braços. O peito subia e descia em movimentos mecânicos, quase sem vontade própria. A pele clara havia adquirido um tom opaco, os lábios estavam secos, e os olhos, fechados havia tantos dias, pareciam ter desistido de qualquer reencontro com a luz. Os relatórios médicos usavam palavras elegantes para dizer a mesma coisa cruel: falência neurológica progressiva de causa indeterminada. Os corredores, porém, sussurravam uma frase mais brutal: não há mais o que fazer. Augusto estava de pé do lado de fora do quarto, imóvel, com as mãos apoiadas no vidro. Aos 65 anos, ainda carregava a postura imponente de um homem acostumado a mandar, negociar, vencer. Mas naquela madrugada ele parecia menor. A gravata estava frouxa, o colarinho amarrotado, os cabelos grisalhos desalinhados pela primeira vez em décadas. Seus olhos, fundos e vermelhos, já não tinham a arrogância dos grandes empresários. Tinham apenas o vazio dos pais que começam a compreender que talvez o amor não baste. Durante semanas, ele movera o mundo. Trouxera especialistas de Boston, Tóquio, Berlim, Tel Aviv. Pagará por exames experimentais, terapias importadas, pareceres sigilosos, juntas médicas que custavam mais do que apartamentos inteiros. O nome Ferraz de Albuquerque abrirá laboratórios de madrugada, convocara professores aposentados, interrompera congressos internacionais. E ainda assim, Daniel continuava ali, afundando lentamente num lugar onde dinheiro não tinha alcance. Naquela noite, pouco depois das 2 da manhã, o neurologista-chefe finalmente entregou o que nenhum pai está preparado para ouvir. Disse em voz baixa, controlada, técnica, como se a frieza pudesse diminuir a crueldade. Explicou que as respostas ao tratamento haviam sido inexistentes, que os danos pareciam avançar apesar de tudo, que talvez fosse o momento de considerar medidas paliativas, que a equipe faria o possível para garantir conforto e dignidade. Conforto, dignidade. Augusto ouviu cada palavra como se fossem golpes. Não respondeu de imediato. Apenas assentiu, porque os homens se passaram a vida mandando costumam aprender cedo a esconder a própria ruína em gestos pequenos. O médico tocou seu ombro, murmurou alguma formalidade e se afastou. Augusto permaneceu sozinho diante do vidro, olhando o filho como quem encara o fim de si mesmo. Não muito longe dali, sentada numa cadeira simples junto à máquina de café desligada, uma mulher observava tudo em silêncio. Ela usava um uniforme branco sem identificação visível, os cabelos presos num coque firme demais para alguém que já estava acordada havia quase 20 horas. Tinha 32 anos, rosto cansado, olhos escuros atentos e mãos finas que seguravam um prontuário como quem segura uma verdade que ninguém quer ouvir. Seu nome era Helena Moraes. Ninguém de fora do hospital saberia dizer quem ela era. Nenhum crachá famoso,
nenhum sobrenome influente, nenhum diploma emoldurado em revistas médicas. Apenas mais uma enfermeira no turno da madrugada, ponto, ou pelo menos era isso que todos pensavam. Helena não fazia parte da equipe oficial que acompanhava Daniel. Na verdade, nem deveria estar naquele andar. Trabalhava provisoriamente em outro setor, cobrindo plantões que ninguém queria. Havia chegado à Suíça 2 meses antes, depois de uma sucessão de quedas tão duras que quase a fizeram acreditar que a vida já tinha decidido por ela. No Brasil, perderá o emprego num grande hospital universitário após entrar em confronto com um médico renomado. O caso nunca chegou aos jornais, mas correu pelos corredores como sentença. Ela insistira que uma paciente jovem estava sendo tratada para a doença errada. Insistira tanto que enfrentou a chefia. Estava certa. Quando descobriram, já era tarde para pedir desculpas de verdade. Deram-lhe um desligamento discreto, com frases educadas e portas fechadas. Desde então, Helena passou a ser lembrada não como uma profissional brilhante que percebia detalhes que os outros ignoravam, mas como uma enfermeira problemática que questionava demais. Foi assim que atravessou meses difíceis, trabalhando onde conseguia, aceitando noites mal pagas, ouvindo o peso das contas do silêncio no pequeno apartamento alugado onde mal cabiam seus livros e sua exaustão. Até que uma antiga professora, hoje pesquisadora em Basel, conseguiu indicá-la para um contrato temporário na Suíça. Nada glamouroso, nada definitivo. Apenas uma chance de recomeçar longe do barulho que sua reputação havia deixado para trás. Só que naquela madrugada, enquanto todos ao redor de Daniel começavam a desistir, Helena não conseguia desistir. Havia algo errado demais naquele caso. Nos últimos 4 dias, em pausas roubadas entre um procedimento e outro, ela lera por acidente alguns dados fragmentados do prontuário eletrônico quando ajudara a transportar amostras para o laboratório central. Não era curiosidade vulgar, era inquietação. Os sintomas não se encaixavam com perfeição em nenhuma das hipóteses principais levantadas pela equipe. Doença autoimune fulminante, encefalite rara, reação paraneoplásica, mutação metabólica súbita. Tudo parecia plausível demais, ao mesmo tempo insuficiente. Como uma roupa cara vestida no corpo errado. Helena começara a notar pequenas incongruências. Marcadores inflamatórios estranhamente instáveis. Exames normais demais, onde deveria haver alterações gritantes. Uma oscilação neurológica que não obedecia ao padrão previsto. Pequenas lesões periféricas. Um dado discreto de função hepática. Uma alteração quase desprezada na condução muscular. E, acima de tudo, uma cronologia perturbadora. Daniel não adoecera de uma vez. Ele havia sido desmontado aos poucos. Aquilo a perseguia. Enquanto os especialistas discutiam síndromes improváveis em salas fechadas, Helena pensava em progressão silenciosa, em algo administrado, acumulado, ignorado por parecer impossível, em algo que não vinha de dentro do corpo, mas de fora. Uma agressão mascarada de mistério clínico. Ela tentou afastar a ideia. Disse a si mesma que não era sua função, que não devia se meter, que ainda carregava as cicatrizes da última vez em que resolveu confiar mais na própria percepção do que na hierarquia. Mas quanto mais observava Daniel, mais forte a sensação se tornava. Aquilo não cheirava apenas a doença, cheirava a intenção. Às 3h17 da manhã, um alarme discreto soou no monitor do quarto. Nada grave, apenas uma queda súbita na saturação seguida de recuperação parcial. A equipe de plantão entrou, ajustou parâmetros, aspirou secreções, verificou sedação. Tudo voltou ao controle. Os profissionais saíram com a expressão resignada de quem executa um ritual que já não acredita capaz de mudar o desfecho. Helena permaneceu do lado de fora. Seus olhos não estavam no monitor. Estavam na mão esquerda de Daniel. Havia algo sob a unha do dedo anelar. Um tom escuro, quase imperceptível, que não combinava com necrose, trauma ou hematoma comum. Ela já vira aquilo antes. Anos antes. Em outro paciente. Outro caso desacreditado. Outra equipe confiante demais em hipóteses erradas. Seu coração acelerou. Entrou no posto de enfermagem, puxou o computador para si e acessou rapidamente registros de evolução antigos, resultados laboratoriais, exames de imagem, descrições de pele e mucosas. Depois buscou fotos do momento da admissão. Amplificou uma imagem tremida da mão. Ali estava,
Não apenas no anelar. Um sombreado sutil em mais 2 dedos. Quase nada. O tipo de detalhe que o cansaço transforma em nada. O tipo de detalhe que só aparece para quem já aprendeu a enxergar o que os outros chamam de excesso de imaginação. Helena sentiu um frio atravessar a espinha. Se estivesse certa, Daniel não estava morrendo de algo inevitável. Estava sendo destruído por algo que continuava dentro dele. E se continuava dentro dele, o tempo era ainda menor do que todos pensavam. Ela fechou os olhos por um segundo. Bastou um segundo para se ver novamente no Hospital do Brasil, diante de uma sala cheia de homens arrogantes, ouvindo que ela estava extrapolando, dramatizando, confundindo experiência com presunção. Bastou um segundo para lembrar o som da palavra demitida, sendo pronunciada como se fosse merecida. Bastou um segundo para quase recuar. Mas então olhou outra vez para Augusto, sozinho diante do vidro, e para Daniel, imóvel na cama como se já tivesse sido abandonado pelos vivos antes de morrer de verdade. Helena se levantou. Não correu. Não chamou atenção. Não ergueu a voz. Caminhou em linha reta até a porta de vidro, como quem atravessa um limite invisível dentro de si mesma. Passou por Augusto devagar, sem pedir licença, entrou no quarto com a firmeza de quem enfia aceita as consequências do próprio instinto e parou ao lado da cama. Aproximou-se da mão esquerda do rapaz. Observou a coloração das unhas, a pele, a tensão muscular residual. Depois ergueu os olhos para o frasco transparente pendurado no suporte ao lado da cama. O soro gotejava com inocência quase cruel. Helena acompanhou a linha com o olhar, tocou a conexão, checou a etiqueta, checou o horário, checou a prescrição eletrônica impressa no bolso do leito. Foi então que sua expressão mudou. Nada teatral, nada explosivo, apenas um silêncio que endureceu. Porque naquele instante ela viu uma coisa que jamais deveria estar ali. Uma coisa pequena, quase banal, tão discreta que qualquer outra pessoa teria deixado passar. Helena estendeu a mão, segurou o equipo entre os dedos. Pela primeira vez em muitos anos, soube com absoluta certeza que estava prestes a destruir a mentira que todos naquele hospital haviam tratado como verdade. Helena não retirou a mão do equipo imediatamente. Permaneceu ali, com os dedos firmes sobre o tubo transparente, observando o fluxo constante do líquido que entrava na corrente sanguínea de Daniel como se fosse algo inofensivo. Mas já não era apenas um soro qualquer aos olhos dela. Era uma possibilidade, uma ameaça silenciosa, um erro ou algo muito pior. Atrás dela, Augusto finalmente reagiu à presença inesperada no quarto. Abriu a porta com mais força do que pretendia e entrou, a voz carregada de irritação e cansaço. Quem é você? O que está fazendo aqui? Helena virou-se lentamente. Não havia medo em seu rosto, apenas uma serenidade tensa, como alguém que sabe que não será bem recebida, mas já decidiu não recuar. Sou enfermeira. Meu nome é Helena Moraes. Ele franziu o senho, impaciente. Eu não perguntei seu nome. Perguntei o que está fazendo no quarto do meu filho sem autorização. Ela sustentou o olhar, tentando entender por que ele está piorando mesmo depois de todos os tratamentos. Augusto deu um passo à frente, a postura voltando ao tom autoritário que havia dominado sua vida por décadas. Já existem equipes inteiras tentando entender isso. Pessoas muito mais qualificadas do que você. Helena respirou fundo, controlando o impulso de responder com dureza. Aquela conversa não era sobre ego, era sobre tempo, e nenhuma delas encontrou a resposta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Augusto apertou os lábios, incomodado com a forma direta como ela falava. Mas antes que pudesse reagir, a porta se abriu novamente e 2 membros da equipe médica entraram, alertados pela movimentação. O Dr. Klaus Reinhard, um dos neurologistas responsáveis pelo caso, observou a cena com evidente desagrado. O que está acontecendo aqui? Helena se afastou um pouco da cama, mas não saiu do lugar. Estou observando o paciente. Ele soltou uma leve risada irônica. Isso é exatamente o que todos nós estamos fazendo há semanas. Ela deu um passo à frente novamente. Então talvez seja a hora de observar de outro jeito. Klaus cruzou os braços. E qual seria esse outro jeito? Helena hesitou por um segundo. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque sabia exatamente o que aconteceria depois que dissesse. Ela lembrava com clareza do hospital em São Paulo, do olhar de desprezo, da sala cheia de especialistas,
da sensação de estar sozinha contra todos, da certeza de que estava certa e ainda assim ser silenciada. Mas também lembrava da paciente que morreu porque ninguém quis ouvir a tempo. Ela não iria repetir aquilo. Tem algo sendo introduzido no organismo dele que não está sendo considerado. A frase caiu como um estalo seco no ambiente. Klaus arqueou uma sobrancelha. Você está sugerindo erro médico? Não. Ela respondeu firme. Estou sugerindo que existe algo que não deveria estar ali. Augusto olhou rapidamente para o médico, depois para Helena. Pela primeira vez, havia algo diferente em seu olhar. Não era confiança. Ainda não. Mas também não era rejeição total. Era dúvida. E a dúvida, naquele momento, era tudo que Helena precisava. Klaus se aproximou da cama, pegou o prontuário eletrônico e falou com uma calma carregada de superioridade. Todos os medicamentos, fluidos e intervenções foram revisados inúmeras vezes. Não há nenhuma inconsistência. O caso é complexo, sim, mas está sob controle. Sob controle? Helena repetiu, olhando para Daniel. Ele está piorando a cada dia. O médico fechou o prontuário com um gesto seco. Isso acontece em casos como este. Ela aproximou-se novamente do suporte de soro. Não assim. O tom dela era baixo, mas carregado de convicção. Klaus respirou fundo, já demonstrando impaciência. Você está extrapolando sua função. Talvez. Ela respondeu. Mas alguém precisa. Augusto deu mais um passo, agora mais próximo de Helena do que do médico. O que exatamente você está tentando dizer? Helena olhou diretamente para ele. Que o problema pode não estar apenas no corpo do seu filho. Klaus interrompeu. Isso é absurdo. Mas Augusto não tirou os olhos dela. Explique. Helena sentiu o peso daquele momento. Sabia que não podia entregar tudo ainda. Não sem provas. Não sem estratégia. Se falasse demais sem evidência concreta, seria removida dali antes de conseguir agir. Ela precisava ganhar tempo. Preciso de acesso completo aos exames e ao histórico detalhado. Klaus soltou uma risada curta. Inaceitável. Mas Augusto levantou a mão, interrompendo. E se eu autorizar? O médico travou por um instante. Mesmo assim, não faz sentido dar esse tipo de acesso a alguém que nem faz parte da equipe oficial. Augusto não desviou o olhar de Helena. Você acha que consegue encontrar algo que ninguém encontrou? Helena respondeu sem hesitar. Eu acho que ninguém procurou da forma certa. O silêncio voltou a dominar o quarto. Augusto observou o filho. Depois voltou os olhos para Helena. Você tem quanto tempo? Ela respondeu com uma calma que não refletia a urgência que sentia por dentro. O suficiente para provar se estou errada ou para salvar seu filho. Klaus abriu a boca para protestar, mas Augusto foi mais rápido. Você tem 24 horas. O médico reagiu imediatamente. Isso é um erro. Talvez. Augusto respondeu. Mas errar tentando algo novo é melhor do que assistir meu filho morrer fazendo as mesmas coisas. Helena assentiu levemente. Ela sabia que aquilo não era confiança. Era desespero. Mas desespero também abre portas que a lógica fecha. Enquanto a equipe médica se afastava, claramente contrariada, Helena voltou sua atenção para Daniel. Agora não era mais apenas uma suspeita. Era uma corrida. E no fundo dela, uma memória começava a se formar com mais clareza. Um paciente, uma intoxicação rara, um detalhe ignorado e um erro que custou uma vida. Ela apertou levemente o punho, como se pudesse segurar o tempo. Dessa vez, não. Por quê? Pela primeira vez desde que chegou àquele hospital, Helena não estava apenas desconfiada. Ela tinha uma direção. E essa direção levava a algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. As primeiras horas passaram como se o tempo tivesse sido comprimido em um único ponto de tensão. Helena não saiu do hospital. Não comeu. Não descansou. Sentou-se diante de um computador no posto de enfermagem e mergulhou no prontuário completo de Daniel como se cada linha fosse uma peça de um quebra-cabeça que precisava ser montado antes que fosse tarde demais. Ela começou pelo início. Primeiros sintomas: tontura leve, tremor discreto, fadiga inexplicável. Depois vieram as falhas motoras, a dificuldade na fala, a perda progressiva de controle muscular. Em menos de 3 semanas, Daniel já não conseguia se alimentar sozinho. Em 5, estava em estado crítico.
Rápido demais, mas não rápido o suficiente para ser aleatório. Helena anotava tudo em um bloco simples: datas, locais, sintomas, exames, respostas ao tratamento. Não confiava apenas na memória digital. Precisava ver o padrão com os próprios olhos. Os exames laboratoriais eram, à primeira vista, frustrantes. Nenhum marcador claro, nenhuma infecção detectável, nenhuma anomalia genética evidente. Era como se o corpo estivesse sendo desligado, sem motivo. Mas Helena sabia que esse tipo de sem motivo quase nunca era real. Ela mudou de estratégia. Parou de olhar o que estava presente e começou a olhar o que estava ausente. Certos indicadores deveriam estar alterados se fosse uma doença neurológica clássica. Não estavam. Certas respostas inflamatórias deveriam aparecer. Não apareciam. Certas progressões deveriam seguir um padrão conhecido. Não seguiam. Aquilo não era uma doença se comportando mal. Era algo que nunca foi doença. Helena sentiu um arrepio percorrer o corpo. Voltou então para a cronologia, onde Daniel estava antes de tudo começar. Melbourne. Conferência Internacional. Depois Paris. Dubai. Vancouver. Barcelona. Buenos Aires. Sempre eventos corporativos. Sempre jantares. Sempre reuniões privadas. Helena aproximou o rosto da tela. Sempre com as mesmas pessoas. Ela abriu outra aba e buscou os registros de acompanhantes oficiais. Ali estavam os nomes, repetindo-se como uma assinatura invisível ao longo de todas as viagens. Ricardo Salgado, diretor financeiro. Lívia Duarte, chefe de pesquisa. Eduardo Nogueira, assessor pessoal de Augusto há mais de 20 anos. Helena anotou os 3 nomes. Ficou olhando para eles por alguns segundos. Algo ali não encaixava, mas ainda não era o suficiente. Ela voltou para os exames físicos. Ampliou imagens da pele. Observou mãos, unhas, pequenas alterações de pigmentação, quase invisíveis. Mas não para ela. Helena se recostou na cadeira. Agora fazia sentido. A progressão lenta, os sintomas neurológicos, a ausência de respostas inflamatórias típicas, as alterações periféricas discretas, o padrão de deterioração sistêmica. Ela fechou os olhos por um instante. Quando abriu novamente, já não havia dúvida. Isso não começou dentro do corpo. Foi colocado nele. Helena se levantou abruptamente. Caminhou até o quarto de Daniel com passos firmes. Ao entrar, aproximou-se diretamente da cama. Pegou a mão do rapaz e observou novamente as unhas sob a luz forte do quarto. Ali estava, pequeno demais para chamar atenção, grande demais para ser ignorado. Ela sussurrou quase sem perceber. Não é uma doença. Atrás dela, uma voz respondeu. O que não é uma doença? Helena virou-se. Augusto estava na porta, observando. Ela hesitou por meio segundo. Não podia mais recuar. Seu filho não está doente. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Augusto demorou alguns segundos para reagir. Explique. Helena respirou fundo. Ele está sendo envenenado. A palavra ecoou no quarto como um disparo. Augusto deu um passo à frente, os olhos estreitando. Isso é uma acusação extremamente grave. Eu sei. Ela respondeu. Mas é a única explicação que encaixa todos os sintomas. Augusto passou a mão pelo rosto, tentando processar. Você está dizendo que alguém... Sim. Helena interrompeu, com firmeza. Alguém está introduzindo uma substância no organismo dele há semanas, em pequenas doses, de forma contínua. Augusto olhou para o filho, depois para Helena. E por que ninguém percebeu isso antes? Por que ninguém estava procurando por isso? Ela respondeu. Todos estavam tentando encontrar uma doença rara. Mas isso não se comporta como doença. Se comporta como intoxicação progressiva. Augusto se aproximou ainda mais. Que tipo de substância? Helena hesitou. Ainda não tenho confirmação laboratorial, mas tenho uma suspeita forte. Ele a encarou. Qual? Helena sustentou o olhar. Um metal pesado raro. Altamente tóxico. Difícil de detectar em exames convencionais. O ar no quarto pareceu ficar mais pesado. Augusto falou mais baixo agora. Se você estiver certa. Eu estou. Ela respondeu, antes mesmo que ele terminasse. Mas preciso provar.
Augusto ficou em silêncio. Depois perguntou: o que você precisa? Um exame específico. Coleta de urina de 24 horas. Se análise direcionada. Ele assentiu. Faça. Mas Helena não se moveu. Ainda não. Augusto franziu o senho. O que mais? Ela respirou fundo. Se isso for o que eu acho que é, então a fonte ainda pode estar ativa. Augusto congelou. O que isso significa? Helena respondeu sem suavizar. Significa que alguém pode continuar tentando matá-lo. O silêncio agora era diferente. Mais frio. Mais perigoso. Augusto olhou para o quarto. Para os equipamentos. Para a porta. Para cada detalhe. Como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Quem? Helena balançou a cabeça. Ainda não sei. Mas sei onde procurar. Augusto deu um passo atrás. Faça o exame. E descubra. Helena assentiu. Mas, enquanto saía do quarto, uma sensação incômoda crescia dentro dela. Por quê? Se estava certa, então o maior perigo não estava no passado. Estava ali, dentro daquele hospital. E talvez mais perto do que qualquer um deles imaginava. O hospital parecia outro depois daquela conversa. Nada havia mudado na aparência. As luzes continuavam frias, os corredores limpos, os monitores apitando no mesmo ritmo constante. Mas para Helena, tudo agora carregava uma camada invisível de ameaça. Cada movimento, cada profissional, cada rotina podia esconder algo. Ela não tinha provas ainda, mas tinha certeza suficiente para saber que estava lidando com algo maior do que um erro médico. Era a intenção. A coleta para o exame foi iniciada sob a autorização direta de Augusto. Oficialmente, era apenas mais um teste entre dezenas já realizados. Extraoficialmente, era a linha entre a vida e a morte de Daniel. Helena acompanhou tudo de perto. Verificou os recipientes, os lacres, o armazenamento, os horários. Não confiava mais em processos automáticos. Cada detalhe precisava ser controlado. Mas enquanto cuidava da parte técnica, sua mente estava em outro lugar, nos nomes. Ricardo, Lívia, Eduardo. Ela precisava entender quem tinha acesso real a Daniel durante todo aquele tempo. E mais importante, quem tinha acesso suficiente para fazer algo sem ser percebido. Helena começou a observar padrões. Ricardo, o diretor financeiro, havia estado presente em quase todas as viagens internacionais. Sempre próximo, sempre discreto, mas não tinha acesso direto a cuidados médicos. Lívia, chefe de pesquisa, tinha conhecimento técnico suficiente para entender substâncias complexas. E mais do que isso, tinha histórico com Daniel. Relacionamento antigo, término mal resolvido, possível motivação. Mas ainda assim, algo não fechava. Então havia Eduardo, assessor pessoal de Augusto há mais de 2 décadas. Acesso total, confiança absoluta, presença constante. Helena parou. Sentiu um leve aperto no peito. Pessoas invisíveis são as mais perigosas. E Eduardo era invisível demais. Naquela noite, pouco depois das 2 da manhã, Helena decidiu fazer algo que não estava nos protocolos. Ela voltou ao quarto de Daniel, silenciosamente, sem chamar atenção. A equipe de plantão estava reduzida. Um médico em descanso, uma enfermeira ocupada com outro paciente. O corredor estava quase vazio. Helena entrou no quarto e foi direto ao suporte de medicação. Observou o soro, a conexão, os horários, a etiqueta, tudo aparentemente correto. Mas ela não estava mais olhando para o óbvio. Estava procurando detalhe. Foi quando percebeu. O tempo de infusão não batia perfeitamente com o registro. Diferença mínima, quase irrelevante, mas constante. Helena aproximou-se mais. Tocou o equipo. Ajustou levemente a posição. E então viu uma microperfuração, quase invisível, feita com precisão, suficiente para permitir inserção de algo externo, sem interromper o fluxo principal. O coração dela disparou. Alguém estava usando o próprio sistema hospitalar para continuar administrando a substância. Ali, dentro do quarto, Helena deu um passo para trás. A respiração acelerou. Isso significava que o responsável não era apenas alguém do passado. Era alguém com acesso atual.
Alguém que podia entrar ali sem levantar suspeitas. Alguém que ainda estava por perto. Ela precisava agir, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouviu um som. Passos, lentos, firmes, vindo pelo corredor. Helena desligou imediatamente a luz auxiliar e se posicionou ao lado da parede, parcialmente escondida. A porta se abriu. Uma silhueta entrou. Alta, postura controlada, movimentos seguros. A pessoa fechou a porta com cuidado e caminhou diretamente até o lado da cama de Daniel. Helena observava em silêncio absoluto. A figura tirou algo do bolso. Um pequeno frasco, transparente. Helena sentiu o sangue gelar. Sem hesitar, a pessoa se inclinou sobre o suporte de soro, exatamente no ponto onde Helena havia encontrado a microperfuração, e começou a inserir o conteúdo. Naquele momento, tudo ficou claro. Não era uma suspeita, não era uma teoria. Era real, e estava acontecendo ali. Agora, Helena deu um passo à frente. A voz saiu firme, cortando o silêncio. Pare! A pessoa congelou. Virou-se lentamente. E quando a luz fraca revelou o rosto, Helena entendeu porque ninguém havia suspeitado. Porque ninguém jamais suspeitaria daquela pessoa. Os olhos dela se estreitaram. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela percebeu que não estava apenas tentando salvar Daniel. Estava enfrentando alguém que já havia planejado tudo. Cada detalhe, cada erro invisível, cada passo, e que agora sabia que tinha sido descoberto. O silêncio dentro do quarto tornou-se denso, quase sufocante. Helena não desviou o olhar. A pessoa à sua frente também não. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. Apenas se encararam, como se aquele instante fosse o ponto exato onde tudo se decidiria. Então, lentamente, a figura endireitou o corpo. Eduardo Nogueira, o assessor pessoal de Augusto. O homem que há mais de 20 anos era considerado praticamente parte da família. Aquele que ninguém questionava. Aquele que tinha acesso a tudo. Aquele que nunca chamava atenção. Agora estava ali, com um frasco na mão. Helena falou primeiro. Não adianta negar. Eduardo permaneceu imóvel. A expressão dele não era de pânico. Era de cálculo. Você não devia estar aqui. A voz dele saiu baixa, controlada. Helena deu mais um passo à frente. Nem você. Ele inclinou levemente a cabeça. Interessante. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios. Depois de tudo, foi você. Helena não respondeu. Eduardo continuou. Tantos médicos, especialistas, gênios, e no fim, uma enfermeira. Ele soltou um pequeno riso, quase admirado. Você é mais observadora do que imaginei. Helena manteve a voz firme. O que você está colocando no soro dele? Eduardo girou levemente o frasco entre os dedos, algo que já está nele há semanas. A confirmação veio como um golpe. Helena sentiu o estômago apertar. Por quê? Ela perguntou. A pergunta não saiu como acusação. Saiu como necessidade. Eduardo olhou para Daniel. Depois voltou a olhar para Helena. Você realmente acha que isso é sobre ele? Helena não respondeu. Eduardo deu um passo lento ao redor da cama. Tudo isso é sobre poder. Ele continuou, a voz agora carregando algo mais profundo. Augusto construiu um império. Mas impérios não pertencem apenas a quem os cria. Pertencem a quem sabe controlá-los. Helena estreitou os olhos. Você trabalhou para ele a vida inteira. Eduardo sorriu de forma amarga. Trabalhei para ele, ou sustentei o que ele construiu. Ele se aproximou um pouco mais. Você não entende como esse mundo funciona. Gente como eu mantém tudo de pé, mas nunca recebe nada além de confiança vazia. Helena respondeu imediatamente. Então você decidiu matar o filho dele? Eduardo balançou a cabeça lentamente. Não. Decidi tirar dele o que o tornava intocável. Ele olhou para Daniel. Sem o herdeiro, sem continuidade, sem futuro, Augusto Ferraz deixa de ser um império e passa a ser apenas um homem velho com dinheiro. Helena sentiu um frio percorrer o corpo. Você destruiu uma vida inteira. Por isso, Eduardo a encarou. Eu construí aquela vida. E ele nunca percebeu. O silêncio voltou. Pesado. Perigoso. Helena respirou fundo.
Você ainda pode parar. Eduardo soltou um leve riso. Parar? Ele ergueu levemente o frasco. Agora, depois de tudo, Helena respondeu com firmeza. Ele ainda pode sobreviver. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse: Eu sei. A frase surpreendeu Helena. Ele continuou: Por isso estou aqui. Para garantir que não sobreviva. A tensão aumentou imediatamente. Helena deu um passo à frente. Você não vai fazer isso. Eduardo a observou. E o que exatamente você vai fazer? Helena não hesitou. Te impedir. Ele sorriu. Você acha que alguém vai acreditar em você? Uma enfermeira estrangeira. Contra mim? Helena respondeu. Firme. Não preciso que acreditem. Preciso de tempo. Eduardo analisou a resposta. Interessante. Mas você já perdeu tempo demais. Ele começou a mover o frasco novamente em direção ao equipo. Foi quando Helena agiu. Num movimento rápido, ela segurou o braço dele com força, desviando o frasco. O líquido não entrou. O frasco caiu no chão, rolando. Eduardo reagiu imediatamente, tentando se soltar. Mas Helena não recuou. Eles se encararam novamente. Agora não havia mais silêncio. Só confronto. Você acabou de cometer um erro. Ele disse, a voz mais dura. Helena respondeu sem recuar. Não. Eu acabei de impedir você. Eduardo respirou fundo. E então, pela primeira vez, sua expressão mudou. Não era mais controle. Era irritação. E algo mais. Perigo. Porque naquele momento, ele entendeu uma coisa. Helena não era como os outros. Ela não ia recuar. E isso tornava tudo mais imprevisível. Helena soltou o braço dele lentamente, mas não saiu do lugar. Você já perdeu. Ela disse. Eduardo inclinou levemente a cabeça. Ainda não. Mas o olhar dele já não tinha a mesma certeza. Porque agora, ele sabia que não estava mais invisível. E quando alguém deixa de ser invisível, começa a cair. Helena virou-se rapidamente e correu até a porta. Abriu com força, chamando ajuda, chamando testemunhas, chamando o fim daquela mentira. Mas enquanto vozes começavam a ecoar pelo corredor e passos se aproximavam, uma única coisa ainda permanecia em aberto. Daniel ainda estava em perigo, e o tempo estava acabando. Os passos no corredor vieram rápidos, confusos, sobrepostos. Em poucos segundos, o quarto de Daniel deixou de ser um espaço silencioso para se transformar em um ponto de tensão absoluta. A equipe médica entrou primeiro, logo atrás, a segurança, e por fim, Augusto. Ele parou na porta ao ver a cena. Helena ao lado da cama, o frasco no chão, Eduardo imóvel, e algo no ar que não precisava de explicação. O que está acontecendo aqui? A voz de Augusto não era alta, mas carregava um peso que silenciou todos os outros sons. Helena foi a primeira a falar. Ele está envenenando seu filho. As palavras atravessaram o ambiente como uma lâmina. Todos olharam para Eduardo, mas ele não reagiu. Apenas ficou parado, calmo demais. Augusto deu um passo à frente. Isso é verdade? O silêncio durou alguns segundos. E então, Eduardo respondeu. Sim. A confirmação não veio com raiva, nem com desespero. Veio com uma tranquilidade quase perturbadora. Augusto fechou os olhos por um instante. Quando abriu novamente, algo havia mudado. Não havia mais dúvida. Apenas realidade. A segurança avançou. Eduardo não resistiu. Não tentou fugir. Não tentou negar. Apenas entregou-se como alguém que já havia aceitado o próprio destino. Enquanto era levado para fora do quarto, ele olhou uma última vez para Helena e disse: Você foi a única que enxergou. Depois desapareceu pelo corredor. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era o silêncio depois da verdade. Augusto permaneceu parado, o olhar fixo em Daniel, depois em Helena. E então disse, com a voz mais baixa do que nunca: Salve ele. Helena não respondeu com palavras. Apenas assentiu. E imediatamente começou. O exame havia confirmado. Os níveis da substância no organismo de Daniel estavam elevados, altos demais, perigosos demais. Mas ainda havia uma chance.
Helena coordenou tudo, com uma precisão que não vinha apenas do conhecimento, mas da urgência. O tratamento foi iniciado, protocolos ajustados, substâncias específicas administradas, monitoramento intensivo. Nada ali era simples, nada ali era garantido, mas, pela primeira vez, havia direção. As primeiras horas foram as mais difíceis. Nenhuma resposta, nenhuma mudança. Daniel continuava imóvel, como se o corpo tivesse ido longe demais. Helena não saiu do lado dele, nem por um segundo. Augusto também não. Pela primeira vez, o homem que comandava impérios apenas esperava. No segundo dia, nada. No terceiro, um sinal, pequeno, quase imperceptível. Um movimento nos dedos. A enfermeira de plantão quase não percebeu, mas Helena viu. Ela segurou a mão dele. Daniel, se você consegue me ouvir, responde. O silêncio durou alguns segundos. E então, uma leve pressão, fraca, mas real. Helena fechou os olhos por um instante. Respirou e chamou Augusto. Quando ele entrou, Daniel ainda não estava consciente, mas já não estava perdido. No quinto dia, os olhos se moveram. No sétimo, abriram. A luz entrou, e com ela, a vida. Augusto se aproximou lentamente, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento. Filho, a voz falhou, mas não precisava continuar. Daniel não falou, ainda não conseguia, mas olhou, e naquele olhar havia retorno. Dias depois, já fora do risco imediato, Daniel finalmente conseguiu falar. A voz fraca, mas viva. O primeiro nome que disse não foi o do pai. Foi outro. Quem? Helena. Ela estava ao lado e respondeu com um sorriso que carregava mais do que alívio. Eu estou aqui. O tempo passou. A recuperação foi lenta, difícil, mas constante. Daniel reaprendeu. Movimentos, palavras, força. E em cada etapa, Helena estava ali. Não como alguém que apenas salvou uma vida, mas como alguém que se recusou a deixar essa vida desaparecer. Augusto cumpriu o que prometeu. Ofereceu tudo. Mas Helena não ficou pelo dinheiro. Ficou porque sabia que aquilo não era o fim. Era o começo. Meses depois, a história se espalhou. Não como escândalo, mas como transformação. Protocolos mudaram. Treinamentos foram criados. Profissionais começaram a ouvir mais, observar mais, questionar mais. Porque, naquele hospital, uma verdade ficou clara. Nem sempre o erro está no diagnóstico. Às vezes, está naquilo que ninguém teve coragem de questionar. E foi isso que mudou tudo. Não foi o dinheiro. Não foram os especialistas. Não foi a tecnologia. Foi uma decisão. A decisão de não ficar em silêncio. A decisão de olhar de novo. A decisão de agir, mesmo quando ninguém acredita. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo a palavra coragem. Eu leio cada comentário. E antes de ir, se você gosta de histórias assim, profundas, emocionantes, eu preparei um livro digital com várias histórias que podem transformar o seu dia. O link está fixado nos comentários. Se precisar, peça ajuda a alguém de confiança para adquirir. Cada apoio ajuda esse trabalho a continuar. E eu te vejo na próxima história.